Introdução ao estudo do Novo Testamento de Brothers David Hale. As Epístolas Joaninas. Introdução. 5 livros do Novo Testamento são atribuídos ao apóstolo João: o Evangelho de João, o Apocalipse e as 3 chamadas Epístolas de João. Estes 5 livros, conhecidos como a literatura joanina, contêm os 3 tipos de literatura encontrada no Novo Testamento: histórica, epistolar e apocalíptica. As 3 epístolas estão incluídas no grupo de escritos neotestamentários, denominados Epístolas Gerais. Esta classificação pode ter sido útil para separar e identificar os vários livros do cânon, mas as 3 epístolas, na realidade, não incidem na categoria de gerais ou universais católicas. A primeira não tem a característica costumeira de uma carta identificação introdutória do autor e receptores, encerramento com despedida, e a segunda e a terceira são breves, pessoais e dirigidas a leitores específicos. As 3 epístolas são fortemente reminiscentes do Evangelho de João, e como este, nunca cessaram de fazer arder os corações dos cristãos com o tema central do amor. Como o quarto evangelho, elas são de estrutura simples, mas de pensamento profundo. A teologia e o pensamento destas epístolas tornam-nas importantes no estudo do Novo Testamento e mostram as ameaças de heresia e do abuso de autoridade, como o fazem poucos outros livros do Novo Testamento. As relações dos escritos joaninos. A relação entre as 3 epístolas. Que as 3 epístolas provêm do mesmo autor é evidente, mediante uma leitura cuidadosa. As irmãs gêmeas, segunda e terceira João, com certeza têm o mesmo autor, que se denomina o ancião. Segunda João 1, terceira João 1. As comparações destas 2 epístolas mostram, tão conclusivamente quanto possível, com material tão sucinto, o mesmo autor. Conferir 2 João 1 com 3 João 1, 2 João 4 com 3 João 3, 2 João 10, 11 com 3 João 5, 6, 2 João 12 com 3 João 13, 14. A terceira epístola foi endereçada a um indivíduo, e isto pode explicar suas diferenças com a segunda epístola, que foi escrita a uma audiência mais ampla, uma igreja. As semelhanças entre as duas só podem ser explicadas como ambas sendo provenientes da mesma mão, precisamente porque o assunto e o número de leitores são tão diferentes. Quando estas 2 cartas, e mais particularmente 2 João, são colocadas num estudo comparativo com a primeira carta, que é a mais extensa, dificilmente se pode duvidar de que todas provieram do mesmo autor. Dos 13 versículos de 2 João, pelo menos 8, podem ser combinados com versículos de 1 João. É inescapável o fato
de que todas as três epístolas vieram da mesma mão. Que existe uma grande semelhança de pensamento entre as epístolas e o quarto evangelho é logo evidente a cada leitor. O quadro a seguir dá alguma ideia das ligações mais evidentes entre estas epístolas e o evangelho. Poderíamos, então, comparar o evangelho de João, as três primeiras cartas, assim. Evangelho de João 2, 24, 1 João 4, 1 a 5, 2 João 7, 3 João. Evangelho de João 8, 31, 1 João 3, 18, 2 João 1, 3 João 1. Evangelho de João 10, 18, 1 João 4, 21, 2 João 4, 3 João 3. Evangelho de João 13, 34, 1 João 2, 7, 2 João 5, Evangelho de João 4, 21, 1 João 5, 3, 2 João 6, Evangelho de João 15, 11 a 16, 24, 1 João 1, 4, 2 João 12 e 13, 3 João 13 e 14, Evangelho de João 21, 24 e 3 João 12. A importância da informação contida neste quadro está na brevidade da segunda e terceira epístolas, além destas semelhanças no vocabulário fraseológico e sintaxe, está a atmosfera que permeia todos os quatro escritos. Quando se lê estes quatro, sente-se que o mesmo autor está por trás de cada um. Será notado, de acordo com o quadro acima, que essas semelhanças entre o quarto evangelho e 1 João foram limitadas àquelas em comum com as duas outras, ou ambas as outras epístolas. Isto foi feito porque uma alistagem das ligações estreitas entre a primeira epístola e o Evangelho seria muito grande e além do alcance deste capítulo. Uma lista completa das semelhanças e diferenças pode ser encontrada no antigo, mas ainda valioso e excelente comentário sobre o texto grego de Alan E. Brooke, A Critical and Exegetical Commentary on the Johannine Epistles. Um comentário crítico e exegético sobre as epístolas joaninas. Estas semelhanças são encontradas em palavras, grupos de palavras, conceitos e estilo. Dionísio de Alexandria, 265, concluiu da concordância no uso vocabular, o teor de pensamento que estes dois escritos, 1 João e o Evangelho, tiveram que vir do mesmo autor, preservado em Eusébio. Todavia, estas próprias semelhanças talvez apontem para a obra de outro escritor, um imitador. A crítica moderna faz muito uso das ligações à luz das diferenças. É dito que as diferenças no vocabulário, tanto 1 João quanto o Evangelho, contêm palavras que não aparecem nos outros e a posição teológica diferente de semelhantes formas de pensamento, uso de termos comuns,
com conteúdo diferente apontam para escritores diferentes. Ver Dodd, a primeira epístola de João e o quarto evangelho. Bulletin of the John Ryland Library. O boletim da biblioteca de John Ryland, no 1937, página 29 a 156. Combinada a estes argumentos, está a tendência na crítica moderna de atribuir a composição do quarto evangelho a diferentes escritores ou autores. O problema da unidade do quarto evangelho foi tratado acima no capítulo 7, o Evangelho segundo João. E concluído que o apóstolo João foi o autor com um comentário adicional somente em 21 e 24. Existem algumas diferenças linguísticas gritantes em 1 João e o Evangelho. Não obstante, das 50 palavras em 1 João que não aparecem no Evangelho, apenas 5 são de alguma significação, mensagem, comunhão, propiciação, unção, unidade. Existem 813 palavras no Evangelho que não aparecem em 1 João, mas somente 8 são imprevisíveis por sua ausência. Cruz e crucificar, discípulo, glória e glorificar, céu, lei, Senhor, buscar, sinal. Juntamente com o uso destas palavras e outras de menor importância está o uso de preposições, partículas adverbiais e conjuntivas e verbos compostos. W. F. Howard, o quarto evangelho, na crítica e interpretação recentes, página 281 a 296, após um completo estudo dos escritos de Lucas, Evangelho e Atos e das cartas paulinas, conclui que estas diferenças entre 1 João e o Evangelho podem ser explicadas pelas diferentes ênfases e um intervalo entre a composição dos dois escritos. O tamanho da carta, em termos de vocabulário, deve ser levado em consideração em qualquer estudo comparativo com um livro mais extenso, como o Quarto Evangelho. Os críticos, todavia, colocam maior importância nas diferenças supostamente teológicas, com as semelhanças reconhecidas como válidas. Disse que as diferenças de conteúdo, de pensamento, demandam um escritor diferente, talvez um que, tendo o outro escrito diante de si, tenta imitar o outro autor. Os críticos parecem concordar que existem basicamente 4 diferenças que mantêm eles não podem ser explicadas. 1. A escatologia. 2. A morte de Cristo. 3. O Espírito Santo. 4. A centralidade de Cristo. Escatologia. É mantido que a escatologia é primitiva em 1 João e avançada, realizada no Evangelho. A pregação apostólica e seu desenvolvimento. C. H. Dodd.
1935. O Evangelho de João apresenta a vida eterna e o juízo como sendo atividades de Cristo quando ele vem a cada crente. João 3, 14 a 19, 5, 19 a 27. Espiritualmente, através do Espírito Santo, 14, 15 a 24, 16, 7 a 15, etc. O conceito mais primitivo está em 1 João. Aqui há a promessa da vinda, parousia de Cristo. 1 João 2:8. O aparecimento visível, 2:28, 3:2. E o dia do juízo, 4:17. A ênfase dos estudiosos modernos sobre a escatologia realizada fez com que muitos negligenciassem a força da escatologia primitiva, contida no quarto evangelho, e a escatologia realizada em 1 João. O evangelho pode referir-se bem naturalmente a uma vinda de Cristo para arrebatar seu povo no último dia, o dia da ressurreição e do juízo. João 5, 25 a 29, 6, 39 a 54, 11, 24 a 26, 12, 48, 14, 13, etc. E é o bastante ler-se 1 João 5, 11, 13, para verificar que a vida eterna é considerada como uma possessão presente. A diferença teológica na escatologia com dos dois escritos não pode ser sustentada, nem pode ela ser usada como um argumento conclusivo que demanda dois autores diferentes. A morte de Cristo. Sem dúvida, a morte de Cristo é apresentada no Evangelho como sua hora de levantamento e sua glorificação. Nenhum destes termos é encontrado em 1 João, onde o propósito para a morte de Cristo é apresentado como propiciatório, 1 João 2:2, 4:10, e traz purificação à vida, 1:7 e 9, 4:9. A palavra propiciação não ocorre no Evangelho, mas significa isto uma diferença teológica fundamental na interpretação do propósito da morte de Cristo. Apesar da convicção de irreconciliabilidade da parte dos críticos, a ideia de expiação pela propiciação é subjacente em muita parte do Evangelho. 1:29, 3, 14, 16, 6, 51, 10, 11 a 15, 11, 49 a 53, 12, 24, 18, 39, etc. Além disso, deve ser lembrado que as passagens em 1 João são para relatar os benefícios para os homens na salvação, em vez de enfatizar o que significa para Cristo e a sua glorificação. O Evangelho foi escrito para despertar a fé, João 20, 30 e 31. E a epístola foi escrita para aprofundar a convicção do crente, 1 João 5:13. Além disso, não há nenhuma razão nesta doutrina para negar-se uma autoria comum. O Espírito Santo. Outra diferença evidente está no uso da palavra Paracletos, Consolador, Advogado. No Evangelho, o Espírito Santo é outro Consolador. João 14:16. Mas Jesus é o advogado para com o Pai, em 1 João 2:1. O Espírito Santo, que no Evangelho é retratado como uma presença pessoal no crente, é menos pessoal
dizem os críticos na epístola, e é pouco mais que uma testemunha da ortodoxia, ao invés de uma presença habitando no interior. Todavia, 1 João representa o Espírito Santo como presente no crente. 2:20, 2, versículo 20, versículo 27, 3:9 e 24, 4:13. E o Evangelho diz que o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. 16:13. Embora seja assinalado pelos críticos que o Espírito Santo, em 1 João, não está ligado com a regeneração, como no Evangelho. É o propósito do Espírito Santo manifestar a realidade da salvação. 1 João 2, 27, 3, 24, 14 e 4:13. As diferenças teológicas não podem ser mantidas, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade em ambos os escritos, no Evangelho, para ocasionar a convicção que leva à salvação, regeneração, na Epístola, para autenticar essa experiência de salvação. A centralidade de Cristo. É dito por muitos estudiosos que o Evangelho é cristocêntrico e a Epístola teocêntrica. Conferir Orlow, Os Testes da Vida, um estudo da primeira Epístola de João, 1909. É ressaltado que no Evangelho o Logos é pessoal e refere-se ao Filho, ao passo que na Epístola Logos da vida refere-se ao corpo de verdade que traz vida eterna. Parece que, ao passo que no Evangelho Jesus é identificado com o Logos, João 1, 1 a 18, em 1 João ele é identificado com vida. 1 João 1, 1 a 4. No Evangelho, Jesus é a luz verdadeira, a luz dos homens e a luz do mundo. João 1:9, 1:4, 8:12. Na Epístola, Deus é luz. 1 João 1:5. Na Epístola, 4:8 a 16, Deus é amor. Mas no Evangelho, 4:24, Deus é Espírito. Tudo isto é verdadeiro, mas não é irreconciliável na mente de um autor que tinha uma alta visão da relação entre o Pai e o Filho. O autor da epístola faz uso de pronomes masculinos muitas vezes e nem sempre distingue entre Deus e Cristo no uso dos pronomes, porque ele não sente a necessidade de assim fazer. Em Jesus Cristo, Deus veio ao mundo e nele o verdadeiro Deus está a vida eterna. 1 João 5:20. Não há nenhuma razão adequada para fazer-se distinção entre os autores do Evangelho e de 1 João. Os argumentos críticos em favor de autores do Evangelho de 1 João, entre os autores do Evangelho e de 1 João, os argumentos críticos em favor de autores diferentes, baseados em diferenças linguísticas e teológicas, não são tão concretos como o crítico nos faria crer. As sombras de diferenças que são encontradas podem ser suficientemente explicadas pelas diferenças de propósito. As semelhanças são grandes demais para proporem autores diferentes mediante a evidência inadequada. E por causa das semelhanças entre 1ª, 2ª e 3ª João,
pode ser afirmado que o homem que escreveu o quarto evangelho também escreveu as epístolas joaninas, o apóstolo João. Autoria. Ficou estabelecido no parágrafo acima que o escritor do evangelho de João também escreveu as epístolas joaninas. Foi dedicada uma seção extensa à identidade do autor desse evangelho. E o estudo é referido àquele escrito, capítulo 7. Lá foi determinado que o apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, escreveu o evangelho atribuído ao seu nome. O testemunho dos escritores patrísticos e a evidência proveniente do próprio livro, todos contribuem para esta identificação. Portanto, é afirmado neste capítulo que o apóstolo João, autor do quarto evangelho, é igualmente o autor das epístolas joaninas. O testemunho externo às epístolas. A primeira epístola de João tem a atestação mais antiga e mais forte por parte dos escritores patrísticos de que segunda e terceira João e a brevidade destas pode ser a razão. Dode, as epístolas joaninas. O primeiro testemunho, claro, as três epístolas, é encontrado em Orígenes, 185 a 254, que incluiu 1 João entre os escritos aceitos e indicou que João possivelmente escreveu duas outras cartas. Não há, todavia, nenhuma citação, seja de segunda ou de terceira João, em nenhum dos escritos de Orígenes que sobreviveram. Clemente de Alexandria, 150 a 220, escreveu acerca da maior epístola de João, Estromates, 15:66, e assim implica pelo menos uma outra carta. Irineu, 140, 202, cita 2 João 7, 8, 10 e 11, e diz que João, o discípulo do Senhor, escreveu esta carta. E 1 João, ad Aereses, 3 e 8. O cânon muratoriano, 170, cita 1 João 1, na parte sobre os evangelhos, e posteriormente identifica o autor do Evangelho de João como o autor de duas epístolas católicas. Provavelmente isto se refere à primeira e segunda João, mas esta conclusão está aberta à contestação. Devido à condição deteriorada do manuscrito, alguns críticos concluem que as três epístolas foram incluídas, isto é, James Moffat, uma introdução à literatura do Novo Testamento, páginas 478 a 479. Peter Katz, as epístolas joaninas no cânon muratoriano, em Journal of Theological Studies. Mas isto não pode ser totalmente determinado. Há, claro, o uso feito de 1 João 2:24, 4:2 e 3, por Policarpo, 115. Embora ele não indique que estava citando uma carta de João. Papias é citado por Eusébio como referindo-se a anterior, referindo-se à anterior epístola de João. Isto pode indicar mais que uma carta de João, mas, de novo, a leitura não está clara. Depois da época de Orígenes, Dionísio de Alexandria, 265, escreveu que havia duas outras epístolas circulando no nome de João, além da mais extensa. Eusébio
310, colocou 1 João entre os livros reconhecidos homologamente, mas 2 e 3 João entre os contestados antilegalmente, dizendo que estes dois últimos não foram recebidos universalmente, embora ele mesmo estivesse desejando aceitá-los como sendo da mão do apóstolo João. Este, então, é o testemunho da igreja primitiva do início do segundo século. Há evidência de ligação de 1 João com o quarto evangelho e a evidência da existência de pelo menos uma outra carta não está completamente ausente. Pode ser devido ao tamanho e à natureza pessoal de 2 e 3 João, que estas duas eram desconhecidas ou ignoradas pelos escritores patrísticos da primeira metade do segundo século. Pelo final daquele século, contudo, encontra-se menção às três cartas e sempre em conexão com o nome de João. Seria impossível e muito surpreendente se alguém quisesse escrever duas cartas curtas como estas e publicá-las no nome do apóstolo João. É mais razoável acreditar-se que elas vieram à atenção da igreja numa data tardia, porque elas são o que realmente parecem ser: cartas do apóstolo João, o autor de 1 João e do quarto evangelho. Data. É geralmente presumido e razoavelmente que as epístolas joaninas foram escritas depois do evangelho. As relações entre as epístolas são claras e definidas o bastante para se determinar conclusivamente a ordem de sua composição. 2 e 3 João são curtas demais e pessoais demais para serem de muita ajuda na determinação da ordem de escrita. Foi sugerido que a carta aludida em 3 João 9 refere-se a 2 João M. Dibelius, uma aproximação recente ao Novo Testamento e à literatura cristã primitiva, 1937, página 212. O uso do termo anticristo em 2 João 7 pareceria depender de se uso anterior em 1 João, mas ele poderia ser proveniente do uso comum de um termo bem conhecido da época. Desta forma, a ordem de composição das epístolas é indeterminável. O melhor que pode ser dito dela é que elas foram escritas por volta da mesma época. A data das epístolas joaninas é determinada pela datação do quarto evangelho. Se, como é normalmente presumido, as epístolas foram escritas depois do evangelho, a data de sua publicação determinaria a data mais antiga possível. Se, contudo, o evangelho foi escrito por último, a data para as epístolas seria antes dele. As tentativas de se provar que 1 João é mais antiga que o evangelho não são realmente convincentes. Os argumentos em favor de tal ideia têm a ver primariamente com os termos e conceitos mais primitivos ditos serem encontrados em 1 João. Otto Piper, 1 João, e o Didaquê, da Igreja Primitiva, 1947. Mas estes termos e conceitos são igualmente usados pelo Evangelho
que subjacentes ao pensamento do Evangelho. Estas são, por outro lado, algumas passagens contidas em 1 João que pressupõem a base do Evangelho para a compreensão delas. 1 João 1, 4, 1 a 4, segunda, 2, 7 e 8, 3, 8 a 15, 5, 9 e 10. Portanto, conclui-se que as epístolas realmente seguem a época da publicação do Evangelho. No capítulo 7, o Evangelho segundo João, foi concluído que o quarto Evangelho foi escrito antes de 70 DC. Não existe evidência da destruição de Jerusalém. E mais tarde, publicado em Éfeso, quando João residiu lá. Não há indicação de perseguição nem no Evangelho, nem nas epístolas. Embora haja uma atmosfera de tensão em todos os quatro, alguns escritores propõem uma data após a morte de Domiciano, 96 DC, quando a perseguição da igreja cessou e antes de a perseguição sobre Trajano se iniciar, 110 a 117 DC. Se a heresia combatida em 1 João é o tipo de gnosticismo associado com Cerinto, isto poderia apontar para uma época tardia, no primeiro século. Esses dois pontos são bem considerados e muitos estudiosos aceitam uma data entre 96 a 110 DC. Contudo, não há nenhuma evidência firme da época do trabalho de Cerinto, e não é certo que a heresia surgiu de Cerinto ou o precedeu. A falta de perseguição poderia ser qualquer época após Nero, 68 DC, até o final do reinado de Domiciano, 90 DC. Quando Domiciano começou a exigir a adoração de sua pessoa, J.A.T. Robinson mostrou que não há absoluta necessidade de se datar os escritos joaninos para depois de 70 DC, ao demonstrar a debilidade dos argumentos em favor de uma datação tardia, a redenção do Novo Testamento. A heresia, contudo, não parece ser mais desenvolvida que a refletida em 2 Pedro e Judas. Isto colocaria as cartas para mais tarde que 70 DC. A data mais tardia possível A data mais tardia possível seria o uso tanto do Evangelho como de 1 João por Policarpo e possivelmente por Inácio, 115. Este uso empurraria a data para trás e provavelmente para o primeiro século. A falta de reflexo de perseguição nas epístolas provavelmente se encaixaria melhor no período anterior à perseguição sob Domiciano. Embora haja uma atmosfera de tensão, não parece que João e seus leitores haviam acabado de sair de uma ocasião de intenso perigo e perseguição. Portanto, conclui-se que estas epístolas de João foram escritas entre 70 a 90 DC e talvez a década de 80 a 90. Seria possível. Local da composição. Como o quarto evangelho, a outra literatura joanina saiu da área da Ásia Menor, que tinha Éfeso como um centro. As tradições mais estrutura e conteúdos. Os estudiosos do Novo Testamento estão de acordo que 1 João é difícil de estruturar-se analiticamente. A estrutura, naturalmente,
é determinada pelo propósito do escritor, que parece ser para ajudar o cristão a permanecer firme em face de uma heresia insidiosa. O autor escreve uma carta pensando nestas coisas, e a forma não é estruturada como se desejaria. O propósito é corrente através da carta. Muitas tentativas de se discernir uma estrutura razoável foram propostas. Ver Marshall, as Epístolas de João, páginas 22 a 27. Mas a seguinte é convidativa. Através da carta, o autor enfatiza que Jesus é o Cristo e o crente tem comunhão com ele em seus irmãos, falando as observações introdutórias, faltando as observações introdutórias usuais de uma carta, João imediatamente declara que a base de sua mensagem é a realidade histórica de Jesus Cristo, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Aqui, a mensagem é que Deus foi historicamente revelado na vida de Jesus Cristo, o Filho. Uma pessoa pode ter comunhão com o Pai e o Filho e verdadeira comunhão com os outros crentes. A mensagem da comunhão com o Filho é explicada a seguir, capítulo 1, versículos de 5 a 2:28. O requisito básico é uma vida consagrada a Deus, capítulo 1, versículos de 5 a 2:11. É necessário que uma declaração de crença em Jesus Cristo seja acompanhada por uma obediência prática de seus mandamentos. Capítulo 1, versículos de 5 a 2:6. Se um crente comete atos de pecado, Jesus Cristo intercede em seu favor junto ao Pai. Mas deve haver uma tentativa de se fazer de se fazer sua vontade sempre. Esta atitude de obediência é uma prova de que se conhece e se pertence a Deus. 2:4 a 6. Em Jesus Cristo, o velho mandamento do amor assume novo significado e conteúdo. 2:7 a 11. A comunhão em Jesus Cristo significa que o crente não será atraído por prazeres e desejos mundanos. 2:12 a 17, porque ele sabe que as coisas mundanas são transitórias. 2:16 e 17. Existiam aqueles, todavia, que se quiseram romper esta comunhão. 2:18 a 28. Aqueles que se dissociaram da igreja cristã porque nunca foram uma parte verdadeira da comunhão. 2:18 a 19. Eles são anticristos, uma vez que negam que Jesus é o Cristo. 22. Portanto, o verdadeiro crente não pode ter comunhão, ter nenhuma comunhão com eles. A passagem extensiva 2:29 a 5:12 mostra as provas da filiação. João afirma que o filho tem as características do pai. 2:29. O privilégio do crente é a convicção de que ele apresentará a semelhança de Cristo. 3:1 a 3. Por causa desta convicção, o crente não viverá em pecado, não continuará numa vida de pecado, porque ele é um filho de Deus e não do diabo. 3:4 a 10. A prova desta filiação é um dever prático, ativo, de uns para com os outros. 3:11 a 24. Uma falsa relação para com Deus é vista com a negação de que Jesus Cristo veio em carne. 4:1 a 3. A verdadeira filiação manifesta seu caráter pelo amor. 4:7 a 21. E a confissão de Jesus Cristo e crença nele como Filho de Deus. 4:7 a 12. João escreve acerca dos segredos de uma vida vitoriosa de fé, como sendo-se obediente
aos mandamentos de Deus, o que conduz a uma fé mais forte, que é a vitória. 5:1-5. A aceitação da mensagem cristã do amor de Deus através de Jesus Cristo é verificada por um testemunho tríplice: o Espírito, a água e o sangue. 5:6-12. Este testemunho é maior do que qualquer negação humana, e todos os que negam este testemunho fazem de Deus mentiroso. 5:10. A epístola se encerra com algumas outras certezas que o crente tem. 1. A realidade da vida eterna. 2. Que Deus ouve suas orações. 5:13-17. 3. Que a proteção de Deus previne a continuação no pecado. 5:18. 4. A de ser possessão de Deus. 5. Que Jesus Cristo veio para dar a vida eterna. 5:20. Um versículo final adverte contra a idolatria. 5:21. Primeira Epístola de João. Esboço. Tema: o Cristo é Jesus. E temos comunhão com ele em nosso irmão. A base da sua mensagem é a realidade histórica de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículos de 1-4. A natureza da comunhão com o Filho, capítulo 1, 5-2:28. 1. O requerimento, uma vida consagrada. A mensagem numa cápsula. A prática segue a profissão. Alguém que professe não ter pecado, mente. Se pecarmos, temos um advogado. A prova do conhecimento de Cristo. O novo mandamento. O velho com um sentido novo. 2. Esta comunhão significa desapego às coisas mundanas. Um apelo para lealdade, um mandamento para desapego às coisas mundanas, a razão pela qual o mundo é transitório. 3. A advertência contra os ensinos do anticristo. Há anticristos. Não deve haver comunhão com os anticristos. A prova de filiação. 1. Os filhos têm as características do pai. 2. O ideal e o destino do filho é ser como Jesus Cristo. 3. O Filho de Deus não continua em pecado. 4. A prova da filiação. Amar uns aos outros. Amar os irmãos. Morrer uns pelos outros. 5. A falsa filiação contra os gnósticos docéticos. 6. O distintivo dos filhos é o amor. O efeito poderoso do amor divino, aperfeiçoado o divino amor em nós. 7. Os filhos creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Conclusão final. 1. O mundo fica com o maligno. 2. Guardai-vos dos ídolos. Segunda Epístola de João. Forma e destinação. O tamanho e formato de 2 João dá ampla razão para se acreditar que este pequeno livro é uma carta real. A extensão é quase o tamanho de uma única folha de papiro. O desejo e a necessidade de dizer mais, versículo 12, indica que o autor limitou-se a uma folha propositalmente. O livro canônico tem uma introdução e um encerramento final costumeiro de uma carta do primeiro século. A destinação, contudo, contém alguns problemas. O autor endereça sua carta à senhora eleita e a seus filhos. O problema gira em torno das duas primeiras palavras
e é uma questão de tradução, que depois se torna uma questão de interpretação. O problema da interpretação é que estas duas palavras podem referir-se tanto a uma pessoa quanto a uma igreja. Se a carta é endereçada a uma pessoa, seria uma mulher, e a tradução poderia ser a senhora eleita, senhora electa, Kyria eleita, electa Kyria. Todas são possíveis traduções e alguns estudiosos creem que esta carta foi escrita a uma senhora cristã e a seus filhos. Contudo, o uso de ecletes em referência a uma irmã, versículo 13, simplesmente quase que impede o nome electa. Também, Kyria era extremamente raro como um nome próprio no primeiro século, embora ocorresse. O uso normal do adjetivo com o nome próprio requeriria um artigo definido. Conferir o amado Gaio, de 3 João 1. A destinação mais provável para a carta é uma igreja com a expressão Eclete Kyria sendo sua personificação. 1 Pedro 5,13 usa o primeiro termo em referência à igreja em Babilônia. A linguagem de 2 João não é apropriada para uma pessoa real, é apropriada para uma comunidade de fé. A expressão de teus filhos, versículo 4, significa que alguns estão andando na verdade e, por implicação, alguns não estão. Não há nenhuma referência pessoal óbvia a não ser que seja a do versículo 1, como existe em 2 João, a Gaio, Diotrefes e Demétrio. Além disso, o uso do pronome da segunda pessoa do plural, versículos 6, 8, 10, 12, é mais natural que o singular, versículo 4, 5 e 13. Por toda parte, em 2 João, o pronome singular é usado em todas as referências a Gaio. É melhor concluir-se que João estava escrevendo a uma igreja, ou mesmo a um grupo de igrejas em sua área. Não há nenhuma indicação da localização da igreja ou igrejas. Foi sugerido que as 7 igrejas mencionadas em Apocalipse 1:11 poderiam dar alguma ideia. Contudo, seria conjectura identificar-se explicitamente uma congregação específica. Ocasião e propósito. A ocasião para a escrita de 2 João é advertir a igreja acerca da vinda dos falsos mestres e sua heresia de gnosticismo e seu programa de conhecimento avançado. Não se pode estender nenhuma boa-vinda a tais enganadores. 10 e 11. O escritor planeja ir até eles tão rapidamente quanto possível para esclarecer a verdade, a fim de que sua alegria seja completa no conhecimento que eles têm de Jesus Cristo. Versículo 12. O propósito é precaver a igreja da presença desses anticristos. Estrutura e conteúdo. A carta é sucinta o bastante, de maneira que sua estrutura necessariamente deve ser simples. O autor apresenta-se como o ancião e usa o termo simbólico senhora eleita em referência à igreja, ou igrejas, em que esta será lida. Ele dá ênfase na introdução, versículos 1 a 4, à verdade e ao amor que une todos os crentes verdadeiros e expressa sua alegria ao vê-los vivendo na verdade. Segue-se uma exortação para continuarem andando no andamento da verdade e do amor, 5 e 6. É dada uma descrição dos crentes heréticos como aqueles que negam a realidade da encarnação, versículo 7. João urge
a igreja a conservar a doutrina do Filho de Deus encarnado em Jesus Cristo e examinar cada ensino para se certificar da verdade. Versículo 8. Aqueles que estão ensinando doutrinas progressivas do cristianismo não devem receber atenção, tampouco deve a hospitalidade ser estendida para auxiliá-los a propagarem suas doutrinas falsas. Versículos 9 a 11. A carta se encerra com uma esperança de que a proposta visita ocorreria brevemente. Versículo 12. Uma saudação final da parte da igreja de onde o autor escreve é dada. Versículo 13. Segunda Epístola de João. Esboço. Saudação, versículos de 1 a 4. Cumprir o mandamento já dado, 5 a 6. Conservar a fé já possuída, versículos 7 a 8. Não receber mestres falsos, 9 a 11. Saudação final, versículos 12 e 13. 3. Terceira Epístola de João. Ocasião e data. Esta carta é endereçada a Gaio, versículo 1, acerca de quem nada mais é conhecido além da informação aqui dada. É bem certo que este Gaio não é um dos três mencionados alhures no Novo Testamento, um Gaio da Macedônia, Atos 19, 29, um de Derbe, Atos 20, versículo 4, e um de Corinto, 1 Coríntios 1,14. Gaio era um nome muito comum no país de fala grega do primeiro século. Embora nada mais seja conhecido acerca de Gaio, a carta é de importância. O ancião escreve acerca de uma carta anterior, escrita à igreja, mas Diotrefes havia suprimido a carta e recusara hospitalidade para os mensageiros do ancião. Versículo 9. Estes mensageiros eram provavelmente missionários itinerantes enviados da parte de João como mestres para ajudar nas igrejas ao redor de Éfeso aquelas que João supervisionava. Eles dependiam da hospitalidade das igrejas para seu sustento e acomodação, versículos 5 e 8. Diotrefes recusou-se a permitir aos membros da igreja se entreterem com esses obreiros e até mesmo excluíra da igreja aqueles que quiseram ajudar. Versículos 9 e 10. Os mensageiros retornaram a João com a notícia da situação e ele agora está escrevendo a Gaio, pedindo-lhe para ajudar aqueles mesmos missionários, versículos 5 e 9. A oposição de Demétrio, versículo 12, não é clara, não é provável que ele seja um do grupo do grupo nos versículos 5 e 6. Ele é colocado em contraste com Diotrefes e possivelmente um dos excluídos da igreja por Diotrefes. Seja qual for a sua ligação com Diotrefes, Demétrio era um fiel seguidor da verdade. A importância desta breve carta está no fato de que um líder da igreja, seja qual fosse sua função, quis desafiar a autoridade do apóstolo João. Isto é, um tanto reminiscente dos problemas que Paulo teve com a igreja em Corinto, 2 Coríntios 10 a 13, a razão óbvia para a usurpação de autoridade
são a vaidade e o orgulho. Versículo 9. O problema está na atitude de um líder de igreja para com a autoridade apostólica. Por esta razão, João escreve que logo irá ao local e exporá o erro de Diotrefes. Versículo 10. Outra vez, isto é reminiscente de Paulo e sua recusa de ter que exibir publicamente o poder apostólico. 2 Coríntios 12, 19 a 21, 13 e 1 a 10. Mas ele, tanto Paulo, a Corinto, quanto João, a igreja de Diotrefes, irá, se necessário, corrigir a situação. Embora nada na carta indique heresia da parte de Diotrefes, alguns estudiosos tentaram ver o gnosticismo como parte do problema. Conferir W. Bauer, Cristianismo e Heresia no Cristianismo Primitivo, página 97. É sugerido que a estreita ligação dessa carta com 2 João é suficiente para demonstrar isso. Este é um argumento precário, feito com base no silêncio. Certamente o autor teria mencionado algo dessa natureza se isto fosse um problema. Ele escreveu tão fortemente em 1 e 2 João contra a heresia, que se este problema também existisse em relação a Diotrefes, é inconcebível que não fosse aludir a ele nesta carta também. De fato, há tão pouca evidência da heresia nesta carta que alguns críticos, Ernest Caseman, Rudolf Bultmann, P. Weilhauer, foram até o extremo oposto e propuseram Diotrefes como o campeão da ortodoxia e o ancião como um herege, excluído da igreja por Diotrefes. Essa teoria obteve pouca simpatia, porque o ancião, em nenhuma parte na literatura joanina, exibe tendências gnósticas. Esta teoria nada fez para contribuir para uma melhor compreensão dos escritos de João. O todo da literatura atribuída a João é contra a heresia em geral e o gnosticismo em particular. Contudo, o problema em 3 João não é o de heresia, é o abuso de autoridade no lugar de liderança. Forma e conteúdo. 3 João é uma carta no sentido básico da palavra. Ela foi escrita a uma pessoa específica, numa situação específica. Sua extensão é de uma carta normal da época e requereria apenas uma folha de papiro. A estrutura é simples e facilmente discernível. O autor se identifica como o ancião e o receptor como Gaio. Versículo 1. O escritor afirma seu amor por Gaio e ora para que o bem-estar material e físico de Gaio combine com sua prosperidade espiritual. João se regozija porque recebeu notícia de Gaio como andando na verdade, versículos 2 a 4. Gaio é, então, solicitado a ser hospitaleiro para com aqueles que foram enviados da parte do autor e a ajudá-los em seu trabalho e em seu caminho. Versículos 5 a 8. Segue-se a crítica a Diotrefes, versículos 9 a 11. O autor declara a raiz do problema de Diotrefes como sendo que ele gosta de ter entre eles a primazia. Esta característica de personalidade se manifesta na arrogância e ambição. Esta atitude não condiz com o espírito total do cristianismo e particularmente o espírito de hospitalidade. Não
João escreve que logo irá para expor a insensatez de Diotrefes, versículo 10, como não sendo proveniente de Deus, versículo 11. Em contraste com Diotrefes, está o testemunho consistente da verdade e pela verdade de Demétrio, versículo 12. A epístola encerra expressando uma necessidade de escrever mais, mas como o autor planeja chegar em breve, poder-se-ia conversar face a face, versículos 13 e 14. Há uma saudação normal de encerramento e saudações de amigos não identificados. Terceira epístola de João, esboço. Saudação, versículo 1. Oração para saúde e alegria da fidelidade, versículos 2 a 4. Louvor pela ajuda aos missionários, 5 a 8. A condenação da inhospitalidade e preeminência presunçosa de Diotrefes, versículos 9 a 10. Louvor pelo exemplo de Demétrio, versículos 11 e 12. Saudação final, versículos 13 a 14.